Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Irmãos, neste domingo de Ramos e de Paixão, nós celebramos a entrada festiva de Jesus em Jerusalém, onde a multidão o aclama na sua entrada triunfal, com aquele cântico bendito que vem em nome do Senhor. Um cântico que era e uma aclamação feita a todos os grandes grupos de peregrinos que chegavam a Jerusalém, mas a cujas palavras nós damos hoje um sentido muito mais profundo, que é o sentido de reconhecer Jesus como nosso Messias e Senhor. Mas essa multidão que vai aclamar o Senhor na entrada em Jerusalém de forma festiva é a mesma multidão que daqui a poucos dias irá pedir a condenação à morte do Senhor. Nós, a partir de hoje, vamos respeitar quase cronologicamente a sucessão dos acontecimentos dos últimos dias desta semana que agora começa, no recolhimento do nosso coração, entrar em sintonia com o Senhor, viver estes dias profundamente unidos a Ele, começando com esta festa de Domingo de Ramos, anunciando o Senhor como nosso Messias e Salvador, mas com a consciência de que esse Messias e Rei que aclamamos é Rei do alto de uma cruz que é o seu trono. Vamos procurar participar nesta celebração de maneira que ela seja para nós um ponto de partida para uma vivência mais profunda dos mistérios da nossa fé. Irmãos, desde o início da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegando a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação aí em frente e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara.
Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hosanna ao Filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: quem é ele? E da multidão respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão que ia aclamando o Senhor à medida que ele passava na sua subida para Jerusalém, fazia naturalmente despertar a curiosidade daqueles que já lá estavam e que, diante da alegria daqueles cânticos, se perguntavam: quem é ele? A resposta que essa multidão dava, como acabámos de ouvir São Mateus dizer-nos, era: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Hoje, também nós somos chamados a proclamar a nossa fé, a cantar a alegria de nos sabermos amados por Deus em Jesus Cristo. Somos chamados a disseminar a esperança da nossa fé e somos chamados a fazê-lo de tal maneira que os outros que vivem connosco e que não partilham desta mesma fé e desta mesma esperança se devem perguntar qual é o nosso segredo. Se devem perguntar porque é que estamos assim. Se devem perguntar de outra maneira: quem é Ele? Quem é esse Jesus Cristo que eles dizem que é a força e a vida, que lhes dá alento? E a nossa resposta hoje há de ser seguramente ligeiramente diferente daquela que na altura a multidão dava. Diziam: é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Nós havemos de dizer: é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Que nós saibamos dizer isto, não pelas palavras, porque essas são fáceis de fixar, mas sobretudo pela nossa vida, pela qualidade das nossas obras, pela qualidade da nossa relação de uns com os outros. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Aclamai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai e exultai de alegria. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Oremos.
Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salva se é seu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar a todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata e, a partir de então, Judas procurou uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia de Ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: O Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras.
Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito. Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar, pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. O traidor tinha-lhes dado esse sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram e deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levantou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam uma testemunha falsa contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não o encontraram. Embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas, por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declaras que és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu disseste, e eu digo-vos: vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no e dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E ele de novo ele negou com juramento: Não reconheço tal homem. Pouco depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro levantou-se, lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes e sacerdotes e os anciões do povo se reuniram em conselho contra Jesus, para lhe darem a morte. Pois, depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelos remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremassou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo de oleiro. Por esse motivo se tem chamado aquele campo até hoje Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes.
Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja, enquanto estava sentado no tribunal. A mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gálgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a aguardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditemos nele. Confiou em Deus. Ele que o livre agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani.
que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isso, disseram: está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o céu do templo rasgou-se, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se, abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao ver o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: este era verdadeiramente Filho de Deus. E estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois, rolou uma grande pedra, para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos do que este impostor disse quando ainda estava vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este longo relato da paixão do Senhor oferece, sobretudo, à nossa contemplação. Uma contemplação que há de ser marcada pela consciência desta enormidade, que é não apenas a condenação de um justo e inocente, mas a condenação à morte do próprio Deus. Contudo, o que implicou essa condenação de sofrimento prévio por parte do Senhor. Não será difícil para nós perceber que nesta trama toda da paixão do Senhor, cada um de nós se pode identificar com cada um daqueles que tomam parte neste acontecimento. Mas a primeira coisa que é importante para nós reter é que isto que parece ser inevitável, a condenação de Jesus, e que parece ser apenas o fruto de uma tramóia dos homens,
facto, não é assim. A morte de Jesus é resultado da rejeição e da condenação dos homens, mas é, sobretudo, uma entrega livre de amor do Senhor. E é isso que nós somos chamados a ver e a meditar neste dia de paixão do Senhor. Saber que a paixão não é a última palavra é a da ressurreição, mas saber, sobretudo, que tudo isto que Jesus sofreu, o fez por amor, por nosso amor. E nós podemos muitas vezes ter dificuldade na nossa vida em entender este amor com que Deus nos abraça e envolve. Em situações, sobretudo como esta que nós vivemos, de pandemia, em situações de grande sofrimento e alarme social, é difícil por vezes nós percebermos a presença de Deus e sermos capazes de a conjugar com tudo isto que vamos vivendo. De outra maneira, somos tentados a dizer o mesmo que diziam aqueles que viam Jesus crucificado: se é o Filho de Deus, desça agora da cruz. Também nós somos tentados a pensar: se Deus está presente na nossa vida, então Deus que faça acontecer hoje a cura de que tantos necessitam. Deus que afaste de nós todo o mal. Ora, um dos segredos da cruz é dizer-nos que a presença de Deus na nossa vida não elimina os problemas e as dificuldades, mas, pelo contrário, mantendo-nos, nos dá luz e força para sermos capazes de os superar, de os entender, de os viver. É por isso fundamental que cada um de nós seja capaz de viver esta Semana Santa iluminados pela palavra de Isaías que ouvíamos na primeira leitura. Isaías dizia-nos: o Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo. E falar como um discípulo para quê? Para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Nós temos que ser, no mundo de hoje e nestas dificuldades que o mundo inteiro passa, aqueles que têm uma palavra de alento para dar a todos, porque são discípulos do Senhor. E por isso podem falar como discípulos. Mas para falar como discípulos é preciso também, como dizia Isaías, que saibamos escutar como escutam os discípulos. Que esta Semana Santa que agora temos diante de nós seja para todos e cada um de nós ocasião de nos tornarmos verdadeiramente discípulos do Senhor. Escutarmos como escutam os discípulos, para depois então podermos falar como falam os discípulos e assim sermos uma palavra de alento e de esperança para os homens do nosso tempo. Em silêncio, vamos contemplar a grandeza do amor que o Senhor nos tem e a resposta de amor que Ele espera de cada um de nós.
e professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que hoje se veem obrigados a celebrar a sua fé em casa, recolhidos, fora desta presença visível, palpável, no seio das comunidades, para que encontrem no Senhor a força e o consolo necessários, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais.
Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por seus nós o sacrifício, por honra e glória do seu nome, nosso Pai e toda a sua Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações têm Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Cristo, nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, é eterno seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo
Santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. De igual, na noite em que ele ia ser entregue para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, o Colégio Episcopal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia do nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. Por vós expiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém.